Olá, professor Tiago de Sociologia. O nosso momento hoje é sobre os novos movimentos sociais, ok? Então, por que novos movimentos sociais? Vamos entender isso? Vamos lá, né? A configuração e a complexidade da sociedade, né, acabou gerando novas demandas dessa sociedade. A insatisfação e os desejos de mudança ou de conservação vão surgindo aos poucos na sociedade. Isso leva ao surgimento desses novos movimentos sociais. E aí a gente começa aqui na comparação, né? Os chamados movimentos sociais clássicos e os movimentos sociais novos. Importante destacar que não existe assim um consenso nessa ideia de separar os movimentos entre clássicos e novos. Então nem todos os autores concordam ou fazem essa distinção entre os clássicos, que seriam aqueles mais antigos, e os novos. Será que essa é a divisão? Vamos entender já também esse processo, né? Então, para começar, o que caracteriza os movimentos sociais chamados de clássicos? A gente considera, para quem faz essa divisão, né, que os movimentos sociais clássicos são aqueles que se pautam prioritariamente na questão de classe, ou seja, em que a luta de classes é o elemento central, né? Então, a perspectiva da classe aparece aqui como o elemento chave, né, que traz a origem do movimento social do tipo clássico. Já nos novos movimentos sociais, são outras pautas, né? Então, chamados de novos justamente por abordarem, né, em novos temas aqui, por meio de novas estratégias, especialmente de comunicação, mais típicas aqui dos tempos globalizados. Além de não ter a classe ou a questão de classe evidenciada, né, a forma de agir, a operação desses movimentos também é diferente. Porque naqueles de classe, por exemplo, um instrumento importante é a greve. Isso não vai funcionar muitas vezes para muitos dos movimentos aqui novos, né, os novos movimentos sociais, né? Então, o que dizem aqueles que criticam essa divisão entre movimentos sociais clássicos e movimentos sociais novos, né? Os críticos da tese aqui dos novos movimentos sociais, eles argumentam principalmente que as questões de classe, elas persistem. Ainda que elas não sejam os temas centrais desses novos movimentos, seria impossível não perceber elementos de classe nas diferentes lutas dos novos movimentos sociais. Eles estariam, então, de alguma forma, impregnados. Além do que, né, as questões culturais, elas também estariam presentes dentro dos movimentos classistas, né? Ou seja, né, locais, as questões culturais, locais, as questões de identidade, então, também estavam e estão presentes nos chamados movimentos sociais clássicos. Por isso, para alguns autores, essa divisão não faria sentido. A gente aqui, entretanto, vai considerar a existência dessa divisão, né? Nos novos movimentos sociais, a gente destaca que, em geral, não há um interesse, pelo menos não de imediato, né, por parte dos grupos em tomar o poder do Estado. Não se trata, então, de movimentos que têm uma revolução política, né, como base ou como pressuposto. Em geral, eles têm como objetivos principais a garantia de direitos, muitas vezes até já existentes, mas não aplicados, isso é bem comum, inclusive na sociedade brasileira, e a criação, às vezes, de novos direitos e legislação que atendam aqui às demandas de cada um dos respectivos grupos. Demandas essas, né, que outrora não existiam e que passam a existir, ou demandas que sempre foram ou que são, né, ainda invisibilizadas, né, ou não reconhecidas, enfim. A grande questão aqui desses movimentos é encontrar espaços, né, de afirmação. Então, os movimentos identitários têm muito isso, né, terem a característica de serem movimentos de afirmação da existência daquele grupo, daquela causa, daquela questão, né? Então, é um tipo de movimento aqui que tem essa característica distinta, né? Então, a luta pelas mudanças aqui, de modo geral, né, nas pautas dos novos movimentos, há uma preocupação maior com a transformação e a mudança cultural, né, do que com uma revolução que transformaria aqui a sociedade de classes, né? Então eles não estão muitas vezes questionando questões de acumulação de capital, né, de exploração de classe, de riqueza, esses temas, né? Claro que eles eventualmente estão presentes, mas as questões aqui são outras. Por isso a gente coloca eles como questões mais de afirmação, né? Por isso a ideia até das identidades, etc.
Então, a transformação e a mudança cultural é o foco, né? O que seriam essas pautas culturais, né? Essas pautas, elas vão além do simples conflito de classes, né? Surgem, então, como uma alternativa aos movimentos sociais clássicos, às vezes atuando paralelamente a esses movimentos, às vezes complementando os movimentos clássicos, né? Então, dentro do movimento operário, por exemplo, surgiam ali questões ligadas ao gênero, né? As trabalhadoras, né? E assim sucessivamente, ok? Bom destacar também, né, que os novos tempos, as novas mídias também mudaram a dinâmica, né, dos movimentos sociais, né? Então, as mídias digitais, as redes sociais vão ter um impacto tanto na estruturação, na organização, na difusão e na prática propriamente dito, na ação propriamente, né, dos novos movimentos. As mídias digitais e as redes, portanto, permitiram um ativismo e uma mobilização digitais, ou seja, virtuais aqui, né, o mundo virtual vai operar, às vezes a mobilização se dá sem que ninguém saia de casa, né? Então, as pessoas vão lá e fazem um tuitaço, né? Por exemplo, para destacar um determinado tema, para chamar a atenção da opinião pública sobre um tema. Ninguém foi às ruas, ninguém levantou bandeira, né, na janela de casa, mas você conseguiu gerar, por exemplo, uma mobilização virtualmente, né? Que vai passar a ser discutida aí, não apenas mais no campo virtual, né? Às vezes, essa mobilização pode se iniciar no campo virtual e aí sim, né, se transformar numa mobilização física, presencial. As pessoas vão às ruas, por exemplo, né, ou passam a adotar algum tipo de signo, né, fora do espaço virtual, né? Então deslocam-se para as ruas, né? Mas também criam aqui a possibilidade de transpor a participação e a influência do movimento para além do espaço geográfico. Essa última parte quer dizer o seguinte, né? Às vezes um tema, uma discussão, um debate social que está rolando muito longe daqui, pode acabar gerando uma interação e uma participação de fora, né? Então, a questão ambiental na Amazônia, por exemplo, é uma questão que acaba contando aí com a mobilização de muitas pessoas que não estão na Amazônia, ou que sequer são, né, e vivem no Brasil ou em países que detêm partes da floresta amazônica. Então você transpõe fronteiras geográficas, né? E você se alia a uma determinada luta que às vezes é muito longe geograficamente de onde você está, mas de um tema que pode ser caro, pode ser importante aí para você, para as suas crenças, para o seu estilo de vida, né? Então a gente vai se mobilizando, né, em torno de lutas e movimentos que às vezes não estão tão próximos assim da gente, e graças às redes sociais isso se tornou possível, né? Se tornou viável, né? Então essa possibilidade aqui de transpor a participação e a influência, né, para além do espaço geográfico. Então, sobre a Amazônia, vou usar como exemplo aqui, um artista importante lá, europeu, norte-americano, se manifesta, e isso gera aí uma comoção, tem um impacto, é uma mobilização externa, né? Então, as mídias sociais aí, elas vão desempenhar papéis diversos, né? Promovem novos modos de comunicação e de articulação, né, das dinâmicas coletivas e também na forma de organização dos movimentos sociais, ok? É possível identificar, então, movimentos sociais que não possuem mais um organizador central ou uma sede física, né? Então você não tem lá a sede do sindicato, né? Mas você tem ali um espaço virtual, né? Você não tem mais um presidente do movimento ou um líder efetivamente, porque a coisa às vezes está disseminada, né? Às vezes as pessoas até não têm nome, como o movimento dos anônimos, né? Que é um tipo de movimento social, né? A gente não entra aqui no mérito, mas entende como movimento, ok? Ou sede física. Então, utilizando os espaços virtuais como espaços de reivindicação e de mobilização. Faço lá as reivindicações, mobilizo as pessoas, né? Faço com que a opinião pública olhe para aquele determinado tema através dessa mobilização virtual, pelo compartilhamento, né, das ideias, enfim, né, vídeos, áudios, imagens, né? Então você vai gerando ali um movimento em torno de uma determinada causa, né? Então, novos grupos passam a se mobilizar graças às redes, graças ao acesso e à conectividade, né? Então, algumas figuras, inclusive, vão se tornando justamente figuras de destaque graças a essa interação nas redes sociais, né? Há aqui, então, uma maior mobilização popular em torno dos movimentos sociais, ou seja, né, essa forma de organização na era contemporânea agrega agora um número maior de pessoas em torno de objetivos comuns, né? Eu posso trazer gente de tudo quanto é canto, né, sem que elas saiam dos seus lugares,
para aderirem a um determinado movimento, né, para enxergarem e pressionarem os governos, os estados em torno de uma determinada luta e assim sucessivamente. A gente tem aqui a figura da Malala, né, que é um desses casos, né, conseguiu mobilizar lá em torno dela, né, toda uma questão de dignidade, do direito das mulheres do acesso à educação, enfim, né, e se tornou aí um símbolo, né, desses novos movimentos, ok? Algumas questões que são, né, em geral, abordadas por esses novos movimentos sociais, né? Questões envolvendo racismo, né, e a discriminação étnico-racial em geral vão ser enquadradas aqui no que a gente chama de campo dos novos movimentos sociais. Os movimentos feministas, que têm demandas muito diversas, que inclusive são muito variáveis conforme a classe, né? Então, questões que são fundamentais para mulheres de classes altas são diferentes daquelas que são as mais fundamentais para mulheres de classes baixas. Ainda assim, né, tem a questão que une elas, né, que é o feminismo em si, a ideia da igualdade entre as mulheres, né? Preocupações ecológicas e com o meio ambiente. Esse é um tema interessante porque às vezes pode reunir pessoas absolutamente diferentes, com perspectivas e visões de mundo sobre outros temas muito distintas, mas que aqui acabam encontrando, por exemplo, um ponto em comum, né? Já que vivemos no mesmo planeta, né? Isso tem impactos aí para todo mundo. Movimentos em defesa da diversidade cultural, né? Os diferentes povos, diferentes manifestações, enfim, né? As pautas ligadas aos povos originários, né? E as causas indígenas também, que envolvem muitas vezes não só a própria população indígena, mas que conta muitas vezes com o engajamento, né? De muitas pessoas não indígenas, né? Também. E, claro, né? As questões da população LGBTQIA+, né? Que aí também tem uma série de diferentes movimentos, diferentes pautas, diferentes questões, né? Às vezes disputas entre os próprios movimentos aí, né? Que vão aparecer. Então, são alguns exemplos aí de questões em geral abordadas, né? Compreendidas como questões linkadas aos chamados novos movimentos sociais. Valeu? Com isso a gente... Ah, desculpa, eu esqueci de falar aqui, ó, fragmentação e diálogo também é importante. Achei que tava acabando, tá não, hein? Fragmentação e diálogo, né? Por quê, gente? A fragmentação ela ocorre pela existência aqui de pautas específicas. É isso que eu tava falando no finalzinho ali, né? Às vezes, dentro de um mesmo movimento, de um mesmo segmento, eu vou ter divisões, vai fragmentar. Por quê? As pessoas podem ter perspectivas. A sigla lá, LGBTQIA+, tem um mais, inclusive, porque é para abranger toda... Cada grupo ali tem pautas que podem ser comuns, mas também tem pautas que são específicas daquele grupo, né? Focadas para aquele grupo especificamente. E mesmo dentro desse grupo, às vezes, vão surgir outras pautas, né? Então há uma fragmentação que, por um lado, né, aumenta a representatividade, mas por outro pode até enfraquecer a luta dos movimentos, né? Então, por outro lado, né, pela dinâmica das redes, tornou-se aí comum uma maior interação entre os movimentos, né? Então, existem pautas específicas, né? Ou questões que são muito regionalizadas, e aí você tem essa fragmentação, e você pode ter também a adesão, graças, né, a esse novo momento aí, de diferentes atores, ok? Eventualmente, pontos comuns vão fazer com que pautas dos novos movimentos sociais ganhem um caráter ou uma dimensão global. Então, às vezes, né, uma situação que é regional, ela se amplia e se torna global. Né? A gente teve o caso lá do Black Lives Matter, né? Que foi uma questão norte-americana, mas que suscitou o debate, que se espalhou por várias regiões do mundo. A questão climática, né? Não é só nossa, do país X ou Y, essa é uma questão que ganha dimensões globais. Vale lembrar também que alguns desses movimentos são rápidos, né? Como às vezes são algumas questões muito pontuais, acontece, acabou, resolve ou não resolve, né? Mas aquele movimento pode desaparecer. Não necessariamente são movimentos também contínuos, né? Tem uma dinâmica muito grande, ok? Valeu? Então agora sim, com isso a gente fecha aí o nosso momento sobre os novos movimentos sociais. Espero que você tenha aproveitado. Até o próximo.